Pedro Pontes, sou seminarista no SPN pela Primeira Igreja Presbiteriana do Recife e sirvo na Congregação Presbiteriana de Itamaracá. Nesses tempos de isolamento social, nós temos sido privados de muitas coisas. Muitas vezes não podemos sair para trabalhar, para ver os nossos queridos amigos e irmãos, familiares, mas principalmente temos nos afastado do culto ao Senhor. Para que a gente entenda o privilégio que temos de cultuar a Deus, eu gostaria de meditar com você no texto que se encontra no profeta Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 a 5, que nos diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem Deus está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Aqui Deus levanta o seu profeta Malaquias. Alguns têm dúvida em relação a quem foi Malaquias, por dois motivos. A primeira é que o significado da palavra, do nome Malaquias, aponta para o mensageiro de Deus. E em segundo lugar, porque ele não coloca uma genealogia, dizendo de quem ele era filho. E isso leva alguns a acreditarem que outra pessoa assume aquela alcunha de mensageiro do Senhor para poder trazer uma palavra ao seu povo. Mas muitos estudiosos, e eu acredito que o próprio Deus levantou um profeta com o nome Malaquias, mensageiro do Senhor, para trazer a sua palavra. Uma palavra que vem num momento onde o povo, após passar pelo exílio, volta à Terra Santa, reconstrói o templo, suas casas, após reconstruir o muro e um certo governo diante da cidade de Jerusalém, eles voltam à perversidade. Eles se esquecem, deixam Deus de lado na sua adoração. E Deus levanta uma palavra dura contra aqueles homens através do seu servo Malaquias, mensageiro de Deus. Essa mensagem dura, ela é dura em dois sentidos. A primeira, para o pregador. Trazer uma exortação é difícil. Pregadores não gostam, ou é difícil de você levar alguém ao entendimento de uma exortação. Às vezes é mais confortável para o nosso ego querer acariciar o ego de cada um. Somente trazer bênçãos e palavras de prosperidade. Mas Deus traz uma palavra dura quando o povo se rebela contra ele. Em segundo lugar, é dura porque o próprio povo sente a dureza de ouvir um direcionamento contrário ao que você tem vivido. Não é legal tomar sermão, tomar bronca e ser reconduzido. Porém, ao pensarmos sobre a perspectiva de cultuarmos a Deus, sobre o tema devemos culto ao Senhor, nós precisamos pensar primeiramente na perspectiva de que Deus nos ama e por isso nós devemos dar culto a Ele. Deus, Ele nos ama e por isso Ele nos trata dessa forma dura. A palavra de Deus nos diz que o filho bastardo, ele não recebe repreensão, mas o filho amado é aquele que Deus disciplina, trazendo ele ao seu caminho e dando a esse filho misericórdia. Quando Deus ele começa a falar a sua dura palavra, ele começa com um princípio, e o princípio é: Ele nos tem amado. Malaquias traz na sua palavra: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Essa é uma ação que começa no passado e ela perdura até o presente. É uma ação que ela é vista por Deus, trazida desde quando Deus separou o povo para si, desde quando Deus
separou para o seu povo um proto-evangelho em Gênesis 3:15, quando ele promete que virá o Redentor do seu povo. Deus tem amado a sua criação desde quando criou Adão e Eva. E é nesse amor que ele tem nos amado e nos edificado. É nesse amor que ele nos comanda e ele nos conclama a adorarmos o seu nome e vivermos para ele. Mas em segundo lugar, nós podemos perceber que devemos cultuar a Deus porque ele nos escolheu. Deus, ele poderia escolher a qualquer um para o seu povo, porém ele escolheu a mim e a você. Aqui ele faz a referência de Jacó e Esaú. Talvez a tendência ao observarmos a escolha de Jacó seria que escolhêssemos a Esaú como povo de Deus. No início da narrativa, nós percebemos Esaú como alguém que está sendo oprimido por Jacó. Jacó é um trapaceiro. Jacó é aquele que veio segurando o pé do seu irmão e sempre vivia de trapaça e de mentira. E isso aponta para que Deus não nos escolhe pelo que ele vê em nós, mas ele nos escolhe porque ele nos ama e ele quer se relacionar conosco, nos moldar à sua vontade e confiarmos na vontade dele. Nada em nós nos qualifica a sermos amados por Deus e escolhidos por Deus. Em terceiro e último lugar, nós devemos culto ao Senhor porque ele é soberano. Deus, ele fala que o homem, ele pode até na sua loucura e na sua impiedade prosperar em um certo aspecto, mas Deus diz que ele pesará a sua mão e será conhecido no final dos dias de que o intento daquele homem era mau e não prosperou porque o Senhor pesou a sua mão. Isso no sentido tanto na nossa vida comum quanto principalmente no dia em que ele rompeu os céus e vier buscar o seu povo para viver em culto, em glorificação ao seu nome. Nós precisamos entender de que ele criou todas as coisas, e ele sustenta e governa todo o universo, e ele é adorado hoje por sua igreja, e ele também será adorado por toda a criação, quer nós queiramos nos curvar a ele ou não. Deus diz que os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Deus, ele não é só Deus da igreja e daqueles que o servem. Deus é Deus de toda a criação, mas ele é Pai daqueles que se achegam e buscam a ele. Por isso eu queria trazer algumas aplicações para a nossa meditação. A primeira, da mesma forma que Deus nos amou, devemos reagir com esse amor, com amor e devoção. E isso se dá numa vida próxima a Deus, regada pela sua presença, isso em busca da palavra sagrada, da Sagrada Escritura, e também em oração. Sem oração, sem dedicação ao Senhor, de relacionamento com Ele, nós não alcançaremos a misericórdia de Deus e não conseguiremos cultuar a Deus da forma que Ele requer. Em segundo lugar, nada que façamos nos habilita a sermos escolhidos por Deus. Porém, nós respondemos com honra, glória, louvor e culto a Deus quando nós nos prestamos a isso. Aquilo que a gente faz para Deus não vem como crédito diante do Senhor no seu tribunal, mas vem como gratidão, porque Cristo fez tudo por nós. Ele se sacrificou, sendo o Cordeiro imolado naquela cruz, Cordeiro santo, sem pecado. Ele assumiu o nosso lugar de pecadores, como Jacó foi, nós o somos pecadores. E assim precisamos não de vivermos em boas obras, de vivermos na confiança do Senhor, para que Ele se agrade de nós. Mas nós fazemos isso por amor e porque Ele nos amou primeiro. Em terceiro lugar, os males do mundo nasceram como consequência da nossa rebeldia contra o Senhor. Não vem da maldade de Deus. Temos passado por momentos de tribulação, como o próprio coronavírus, que tem nos afastado
do convívio dos nossos amigos, do nosso trabalho, tem nos afetado quanto a tantas certezas que nós temos de que nós sustentamos a nossa família, a nossa vida, mas que na verdade é Deus quem o faz todos os dias. Nós precisamos entender que não faz parte da maldade de Deus. Pelo contrário, Deus é conhecido na Escritura Sagrada como bom. Deus é amor. Mas isso provém do nosso pecado, da nossa pecaminosidade. E precisamos nos arrepender. Por isso não podemos culpá-lo, mas devemos clamar pela sua misericórdia e favor para conosco. Vem, Senhor, tem misericórdia de mim e me acode. Em quarto lugar, Ele é o soberano Senhor sobre tudo e todos. Louvemos a Ele por seu poder e façamos Ele conhecido entre todos os povos. Somos privilegiados por Deus em podermos cultuá-lo. Nós temos o privilégio de conhecermos a Deus e poder nos relacionarmos com Ele. Temos o privilégio por Deus dado de sermos conhecidos como filhos do Senhor, cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo Jesus. E por último, nesse tempo de isolamento, aprendamos a valorizar o Deus que merece culto e o culto a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus freie ou pare esse tempo de isolamento e que possamos logo voltar a cultuar a Deus em comunidade, assim como Ele nos pré-ordenou.